Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Caros irmãos e irmãs, neste domingo, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Deus, em seu infinito amor, se revela a nós pela comunhão trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo, ele nos reúne em seu amor para renovar em nós a condição de filhos e filhas. Vamos ouvir o Evangelho que nos é proposto para este domingo em que celebramos esta solenidade tão importante da vida da nossa fé. O Evangelho escolhido é o Evangelho de São João, no capítulo 3, nos versículos de 16 a 18. E diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde, por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é unidade, este Deus que criou a humanidade para fazê-la comungar nesse mistério de amor. E junto do nosso Evangelho, nós temos também duas leituras muito expressivas. A primeira leitura, que é do livro do Êxodo, no capítulo 34, versículos 4b até o 9, aonde nós percebemos ali que este Deus que foi revelando-se, o Deus da comunhão, o Deus da aliança, ele foi mostrando-se, buscando estabelecer laços, como se fossem laços de proximidade, familiares com a humanidade. E ele autoapresenta-se. Ele é o Deus clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia. Na segunda leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos do 11 a 13, o apóstolo Paulo expressa, através de uma belíssima forma litúrgica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Recordem-se que esta é a saudação, uma das saudações que o sacerdote faz ao iniciar a celebração, que vem justamente da palavra de Deus, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, digamos que esta saudação, ela expressa a realidade de um Deus que é comunhão e que pretende atrair a humanidade para essa dinâmica de amor. Claro que as nossas leituras não querem nos explicar o mistério da Santíssima Trindade, mas querem nos levar a compreender este Deus que é amor, este Deus que se manifestou, que se revelou, este Deus que está presente no meio de nós e que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, e onde Jesus, no mistério da cruz, nos trouxe a salvação. Este mesmo Jesus que nos enviou o Espírito Santo, o dom de Deus, que celebramos no último domingo. Agora podemos contemplar este mistério e entender um pouco disso também nas leituras que hoje nos mostram esta profundidade do amor de Deus na nossa vida. E agora, de modo particular, falemos um pouco sobre o Evangelho escolhido para esta solenidade de São João, no capítulo 3, como nós ouvimos, versículos 16 ao 18. Este nosso texto, ele pertence à chamada seção introdutória do quarto evangelho, o Evangelho de São João. E aqui nesta seção, o autor apresenta Jesus e procura também, claro, através de contributos dos diversos personagens que vão surgindo,
ele quer dizer quem é Jesus. Mais concretamente, este trecho que nos é proposto, ele faz parte de uma conversa entre Jesus e um dos chefes dos judeus, chamado Nicodemos. Este Nicodemos, vejamos que ele foi visitar Jesus não durante o dia, mas de noite, o que parece indicar a nós que ele não queria se comprometer com Jesus e nem aparecer. E não queria, então, arriscar a posição destacada que ele gozava naquela estrutura religiosa judaica. Ele era membro do chamado Sinédrio. Nicodemos aparecerá mais tarde defendendo Jesus perante os chefes dos fariseus. Isso lá no capítulo 7 de São João, no versículo 42. E também Nicodemos estará presente na altura em que Jesus será descido da cruz e colocado no seu túmulo, como nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 39. Assim, Nicodemos tem um papel importante aqui. E a conversa entre Jesus e Nicodemos, ela nos apresenta três etapas, ou podemos dizer assim, três fases, né? Na primeira fase, João 3, do versículo 1 a 3, Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus graças às suas obras. Mas Jesus acrescenta que isso não é suficiente. O essencial é reconhecer Jesus como o enviado do Pai, né? Não somente a sua autoridade, mas como enviado do Pai. Na segunda sessão, João 3, dos versículos 4 a 8, Jesus anuncia a Nicodemos que, para entender a sua proposta, é preciso nascer de novo. E explica-lhe que esse novo nascimento não é ter que sair do ventre de sua mãe novamente, mas é o nascimento que vem da água e do Espírito, ou seja, o batismo. E na terceira sessão, João 3, do 9 ao 21, Jesus descreve a Nicodemos o projeto de salvação de Deus. Ou seja, o projeto de salvação de Deus é uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida da humanidade, através do seu Filho Jesus, e que se concretizará através da cruz, porque a cruz será a exaltação de Jesus. Então, este nosso texto, né, este que nós ouvimos hoje, ele pertence, digamos assim, a esta terceira fase, esta terceira etapa desta conversa que aconteceu entre Jesus e o próprio Nicodemos. Portanto, vamos aprofundar isso um pouco, não? Depois de explicar ali a Nicodemos que o Messias, ele tem que ser levantado ao alto, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Lembremos que aqui é uma referência àquele episódio da caminhada do povo pelo deserto, em que os hebreus, onde foram mordidos pelas cobras, pelas serpentes, olhavam para uma serpente de bronze levantada ali, né, numa haste, por Moisés, e eram curados. Isso está lá no livro dos Números, no capítulo 21, nos versículos de 8 a 9. Né? Então recordemos este trecho. Né? Moisés levantou a serpente no deserto, a fim de que todo aquele que nele acredita tenha a vida eterna. Então Jesus nos mostra isso. Jesus explica como é que a cruz se insere no projeto de Deus. A cruz como o meio da salvação. E também aqui podemos dizer que esta explicação de como é que a cruz se insere no projeto de Deus, podemos dizer também que esta explicação pode vir em três passos. O primeiro, lá no versículo 16, que nós ouvimos, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então aqui refere-se ao significado último da cruz. Esse homem que vai ser levantado naquela cruz veio ao mundo. Ele se encarnou na nossa história humana. Ele correu o risco de assumir a nossa fragilidade, ele partilhou a nossa humanidade e, como consequência de uma vida que foi gasta
justamente para lutar contra as forças do mal, as forças das trevas, as forças da morte que escravizavam a humanidade, ele foi preso, foi torturado e morreu na cruz. Assim, a cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. Ora, esse homem é o Filho único de Deus, é Jesus Cristo. Esta expressão evoca provavelmente, recordando lá no livro do Gênesis capítulo 22, lembremos o sacrifício de Isaac. Deus comporta-se como Abraão, que foi capaz de desprender-se do próprio filho por amor. Claro que no caso de Abraão, quando Abraão iria sacrificar o seu filho, ia fazer isso por amor a Deus. No caso de Deus, quando ele nos oferece o seu filho Jesus, é por amor à humanidade. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pela humanidade. Digamos que este quadro dá-nos a dimensão, de como é incomensurável o amor de Deus. Não podemos medi-lo. É um amor sem limites por essa humanidade a quem ele quer oferecer a salvação. E qual é o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho único ao encontro da humanidade? É libertar, libertar justamente este povo do egoísmo, da escravidão, das situações de alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna. Deus quer a nossa salvação. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz, as pessoas aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida à humanidade por amor. O segundo passo, então, a segunda explicação desta dinâmica da cruz, está no versículo 17. De fato, diz o Evangelho, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vejam que aqui, deixa-se claro para nós que a intenção de Deus ao enviar ao mundo o seu Filho único não era uma intenção negativa, jamais. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama a humanidade e quer salvá-la. O Messias não veio com a missão judicial, não, nem veio para excluir alguém da salvação, de forma alguma, pelo contrário. Ele veio oferecer à humanidade, a toda a humanidade, a todas as pessoas, a vida definitiva, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em homens novos, em novas pessoas, o Espírito de Deus. Reparemos, irmãos e irmãs, neste fato, um fato até notável. Deus não enviou o seu Filho único ao encontro da humanidade, dessas pessoas, desses homens e mulheres perfeitos e santos, mas enviou o seu Filho único ao encontro de pessoas, de homens, de mulheres, pecadores, até egoístas, muitas vezes autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi aí o amor de Jesus, bem como o Espírito que Jesus deixou, que transformou estas pessoas, estes homens, estas mulheres egoístas, orgulhosos, autossuficientes, e os inseriu numa dinâmica de uma vida nova, uma vida plena. E por último, a terceira explicação, que nós temos no versículo 18, do Evangelho, que diz: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então aqui nos é descrita as duas atitudes que o ser humano pode tomar diante da oferta de salvação que Jesus faz. Ou seja, quem aceita a proposta de Jesus, adere a ele, recebe o Espírito, vive no amor, vive na doação, escolhe a vida definitiva. Mas quem prefere continuar como escravo de esquemas de egoísmo, de autossuficiência, está se auto-excluindo da salvação. Então a questão é aderir, é reconhecer, é crer no Filho de Deus. A salvação ou a condenação, não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá à humanidade pelo seu bom ou mau comportamento. Não, mas são o resultado da escolha livre do ser humano,
face à oferta incondicional de salvação que Deus lhe dá, que Deus faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre o próprio homem, sobre o próprio ser humano. Vejam, de acordo com a perspectiva do evangelista São João, também não existe uma espécie de um julgamento futuro, no fim dos tempos, no qual Deus vai nos pesar na sua balança, colocando os pecados da humanidade para ver se vai salvar ou vai condenar. Não é assim. O juízo, ele vai realizar-se aqui e agora, e depende da atitude que o ser humano assume diante da proposta de Jesus. Isso é muito importante nós compreendermos. Não é olhar para a salvação lá no fim da nossa vida. Até porque, como diz também, um dos evangelhos, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Por isso, precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes. Por isso, a nossa atitude deve ser esta atitude de acolher a proposta de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para que já aqui e agora comecemos este nosso caminho a cada dia. Em síntese, temos presente aqui que, porque amava a humanidade, Deus nos enviou o seu Filho único. Enviou este Filho ao mundo com uma proposta de salvação. E isso é importante, irmãos e irmãs. Essa oferta nunca foi retirada. Continua aberta e à espera de resposta. Diante da oferta de Deus, o ser humano pode escolher a vida eterna ou pode excluir-se da salvação. Como é que nós estamos neste caminho? Vejam, o amor de Deus traduz-se na oferta ao ser humano de vida plena e definitiva. E é uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, e é válida para sempre. Mas vamos entender que Deus respeita absolutamente a nossa liberdade e aceita que recusemos a sua oferta de vida. A nossa liberdade é tão grande a este ponto. No entanto, lembremos que rejeitar a proposta, a oferta de Deus e preferir não termos Deus em nossa vida, preferir sermos egoístas, orgulhosos, é um caminho de infelicidade. E este caminho gera sofrimento, gera morte e tantas consequências. E aí nos perguntamos, quais são as manifestações desta recusa da vida plena que eu estou observando? Na vida das pessoas, ou também na minha vida, nos acontecimentos do mundo e até na vida da igreja. A celebração da solenidade da Trindade não pode ser uma tentativa de compreender e de decifrar o mistério de um único Deus em 3 pessoas, mas deve ser, sobretudo, a contemplação de um Deus que é amor, que é revelação e que é unidade. A nossa linguagem, ela é uma linguagem finita. Dizer que há 3 pessoas em Deus, como há 3 pessoas numa família, por exemplo, pai, mãe e filho, é afirmar 3 deuses e é negar a fé. Inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 formas diferentes de apresentar o mesmo Deus, como 3 fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção das 3 pessoas da Trindade. E também é negar a fé. A natureza divina de um Deus amor, de um Deus família, de um Deus comunidade, expressa-se só na nossa linguagem imperfeita, porque nós não vamos conseguir expressar isso. O Deus, família, torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. Vejam que chegamos aqui, nós temos que parar porque a nossa linguagem, sendo imperfeita, sendo finita e humana, não vai conseguir dizer o indizível, não consegue definir o mistério de Deus. Temos que acolher este mistério na nossa vida. E eu concluo recordando um parágrafo muito importante do Catecismo da Igreja Católica, que trabalha lá dos parágrafos 234 ao 260, nos falando sobre a Santíssima Trindade. E este parágrafo 234 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental
e essencial na hierarquia das verdades da fé. A nós não cabe decifrarmos o mistério, mas acolher este Deus que se revelou a nós, este Deus que é amor, que é misericórdia, que nos deu o seu Filho Jesus, onde através da sua vida e da cruz nos ofereceu a salvação e nos deu o Espírito da verdade, que é o Espírito que nos impulsiona, que nos ilumina e que nos faz seguir no caminho da salvação, o caminho da vida nova. Que Deus nos ilumine e que a Santíssima Trindade esteja presente em nós e que tudo aquilo que realizarmos seja por meio dela, tendo colocado Deus sempre no centro da nossa vida. Um abençoado domingo a todos. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.